Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é uma série de relatos de pessoas que passaram pela experiência em uma cerimônia de ayahuasca e querem compartilhar aqui conosco. Os relatos são anônimos e se você deseja participar, enviar sua história nessa jornada, escreva para o e-mail que se encontra na caixa de informações. E vamos ao relato! Olá! Essa é a minha 15ª experiência com a sagrada ayahuasca. E eu vou compartilhar com vocês esse momento que ocorreu em janeiro de 2017. Lembrando que eu já enviei outros relatos para esse canal. E então vai passar um card aqui com a playlist dos demais relatos. Quem quiser ouvir, fique à vontade. Pois bem, o tema dessa cerimônia, dessa minha 15ª experiência, foi nomeado como Onde existe luz, não pode haver escuridão. Lembrando que essa cerimônia com a ayahuasca foi realizada em uma chácara, em um local aberto, onde nós tínhamos uma fogueira no meio, os participantes sentados ao redor dessa fogueira, no interior de São Paulo, Brasil. Iniciando a cerimônia, eu tomei ou consagrei a primeira dose. E a força veio muito vívida e forte. Lembrando que o termo força é utilizado em algum dos meios xamânicos, que quer dizer quando a ayahuasca está fazendo efeito no organismo. Eu digo vívida porque pude contemplar toda a espiritualidade. Das outras vezes, eu até fui o que eu acreditei que era o astral, mas eu ficava, voltando várias vezes em mim. É como se o meu espírito fosse e voltasse várias vezes. Mas mesmo assim eu conseguia ter algumas visões que na minha percepção eram espíritos, também na minha percepção era o mundo espiritual. E eu ficava, e às vezes ainda fico, em um modo sonolento, que é o que eu determino como modo sonolento. Só que dessa vez, nessa experiência, nessa 15ª experiência, eu tive a impressão que eu saí completamente do meu corpo. E a ayahuasca me mostrou que eu ficava daquele jeito, um olhar e mente sonolenta durante as vivências espirituais prévias, porque quando a gente nasce, ela me explicou, a nossa alma meio que adormece. É como se fosse um sono profundo. Nisso foi me mostrado meu espírito dentro do meu próprio corpo, literalmente dormindo. Em seguida, foi-me dito que a Bíblia fala sobre esse adormecimento. Entretanto, já estamos dormindo a partir do momento que nascemos e não após a nossa partida terrena. Fui para a frente de um portal parecido com aquele do filme Nosso Lar. Tinha uma mesa grande com cadeiras. Vi vários médiuns psicografando. Aí eu sentei em uma das cadeiras dessa mesa e foi-me avisado que eu ia psicografar uma carta. E me deu uma enorme vontade de ter um lápis e um papel, ou uma caneta e um papel, algo para escrever. Mas aí eu lembrei que lá nesse instituto isso não era permitido fazer. Então eu só observei a cena. Outra coisa interessante que aconteceu nessa cerimônia foi que um dia antes do ritual, eu e o meu esposo fizemos um ritual do cachimbo em casa e me veio à mente o pai dele. Eu o vi encontrando a luz e passando do lado escuro para um corredor de luz. Ele foi envolvido numa onda de paz que eu pude também sentir. A mãe do meu esposo, que também é falecida, estava esperando ele nesse portal junto com seres muito iluminados. Terminando esse ritual em casa, fiquei na dúvida se isso era real ou não. Então, no dia dessa cerimônia, dessa 15ª experiência, perguntei por ele para a espiritualidade, para a ayahuasca, e eles me disseram que ele, no caso o pai do meu esposo, não poderia me atender e eu também não poderia vê-lo porque ele estava em um centro de recuperação no astral recebendo tratamento. Lembrando que eu tenho um relato aqui no canal, vou deixar o card, sobre esse fato do meu sogro, falecido já, que eu também tive uma experiência prévia com ele. Então, esse relato agora, desse momento, linka com o anterior. Quem tiver curiosidade, vai lá e assista e ouça.
Teve uma hora que começou o mantra em forma de música do Nam-myoho Renge-kyo, eu acho que é assim que se pronuncia, juntamente à oração completa do Sutra de Lótus. Nossa, que mantra poderoso! Pude ver espíritos japoneses à minha frente, pelo menos eu observei que eles eram orientais, ajoelhados e fazendo um movimento como que agradecendo a vida. E aquele mantra formou uma energia tão forte que veio direto para o meu coração e eu me senti irradiada. Interessante destacar que quando eu e meu esposo chegamos nessa chácara, antes de começar a cerimônia, ele me disse que viu um elemental perto da entrada da chácara, como se fosse um guardião. Ele me descreveu e me mostrou até o local, mas eu não via nada ali, apenas plantas. Depois, quando eu entrei na força, eu resolvi olhar para esse local que ele tinha me falado. E eu vi esse elemental. E depois que acabou o ritual, eu o descrevi para meu esposo e ele confirmou. Chamei pelo Papani, ou Papani, eu não sei se é assim que se pronuncia. Meu pai havia dito que ele é um elemental da mata. Na força, por curiosidade, eu o chamei. Eu não lembrava que tipo de elemental ele era. Na verdade, eu não sabia que tipo de elemental ele era. Mas a ayahuasca havia me dito que ele era um elemental da mata. Esse elemental se apresentou a mim na forma de um senhor parecido com um indígena esguio de cabelos brancos até o ombro. Na verdade, ele parecia também uma árvore. Vou colocar um adendo. Agora, em 2025, relendo esses relatos, eu fiquei curiosa para saber a forma desse elemental. Eu sei que muitas vezes a gente quer racionalizar algo que muitas vezes na força não se dá para escrever em palavras, porque muitas vezes a gente não consegue ter uma comparação com as formas daqui, deste mundo, das quais a gente já teve experiência. Mas a gente sempre curioso vai atrás. Então eu fui na internet e eu encontrei algumas variações em relação à aparência dele. Inclusive tem um site chamado Sementes das Estrelas que fala sobre ele. Voltando ao ritual, de repente me vi em uma floresta e eu pude ver um círculo de mulheres jovens com saia longa preta e cabelos longos pretos. E eu não sei como, mas eu entendi que elas eram da Wicca. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas eu sentia que elas não eram hostis. Inclusive, uma das minhas irmãs biológicas que estava nessa cerimônia, ao término, nós conversamos sobre. E ela também disse ter visto essas mulheres da Wicca, né? O que a gente considerou como se fosse da Wicca. Perto de uma fogueira, admirei a lua e dentro dela eu vi como se fosse uma TV, uma televisão. Eu vi um casal se beijando e achei aquilo engraçado. Depois que terminou a cerimônia, também comentei isso com meu esposo e ele disse também ter visto a mesma cena. Interessante mencionar que, ao chegar em casa, fiquei sabendo que naquele dia teve eclipse lunar. E aí pensei que não precisei nem de lupa para ver o brilho intenso dessa lua linda e desse eclipse. Ainda na cerimônia, me veio à memória os animais, a natureza e eu fiquei triste por eles, pelas aves presas, pelos animais sofrendo. Até me veio uma sensação de recusa a comer carne. É isso, gente. Essa foi a minha experiência. Lembrando que não há intenção nenhuma de dizer que é a única verdade ou de fazer apologia a qualquer situação, cenário, enfim. Mas eu estou apenas compartilhando. Espero que tenham gostado e até breve. Se você chegou até aqui, digite nos comentários Viva a Luz. Chegamos ao final do relato, espero que tenham gostado. Se sentirem, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E até a próxima!